Shalom, shalom. Vamos para a nossa live. Deixa eu só compartilhar ela aqui com o meu amado. Vamos lá. Shalom, shalom. Esperando o meu querido Fábio Canuto entrar aí. Olá, pastor. Graças e Shalom. paz, tudo bem? Eu de Portugal, você de São Paulo. Isso Tamo mesmo. junto. Estamos juntos. Aqui, 10 horas da manhã. Que horas aí agora? 10 horas da manhã. E aqui 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Diretamente de Porto, Portugal. Que Amém? bom. Cidade Então, linda, né? seja bem-vindo aqui, né, ao Instagram, no nosso Instagram aqui, e que nós possamos hoje, né, ter uma interatividade muito boa aqui, falando sobre as questões aí do que tem ocorrido no ano 2020, né, o alvo nosso é exatamente isso, falar sobre o que tem acontecido em 2020 e também sobre algumas profecias, né, que a gente tem ouvido, mas a maior profecia está aqui, né? A Olha o palavra. tamanho dessa espada aqui. Então, sem mais, assim, muitas delongas, vamos direto para o que interessa, né? Primeiro, eu queria que o senhor se apresentasse aí, né, para o pessoal. Eu vou me apresentar logo na sequência. Pode ficar à Bom, vontade. pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Canuto. Sou de São Paulo, né? Aqui, capital. E a gente faz um trabalho aqui, né? Firme na igreja, né? Eu sou da Igreja Verbo da Vida. E tem um canal no YouTube também, mas o que Deus colocou no meu coração é algo mais evangelístico, né? Falar a passagem, colocar a mensagem, as boas novas, o evangelho de forma simples, né? De forma tranquila, que as pessoas possam entender, né? Não usar jargões religiosos, nada para alcançar o coração daquelas pessoas que têm preconceito, né? Preconceito formado, que não conhecem o amor de Deus, como eu não conhecia alguns anos atrás, a minha vida foi transformada. E eu tô nesse processo, né? Porque eu creio que está nos últimos tempos mesmo, tem a ver com isso. E agora é a hora, pessoal. Né? Depois a gente vai falar mais durante o vídeo sobre isso. Agora é a hora, porque eu tô sentindo que o coração das pessoas são mais sensíveis. Então eu sou, na verdade, filho de Deus, querendo fazer a diferença. Ele usa o mundo e sal da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, agora eu vou me apresentar, né, para o pessoal aí do seu Instagram também. Meu nome é Max Fabrício, sou pastor já há 15 anos, Ministério Luz para os Povos, né? Eu estou em Portugal, mas o ministério ele é de origem de Goiânia, Goiás, lá da terra, né, do Piqui, parente dos mineiros que gosta de queijo. Mas eu sou casado já há 20, vou fazer 22 anos agora, né? Com a mesma esposa e tenho 4 filhos. Aliás, 3 Legal. filhas e um filho. Um filho português nascido aqui. Meu primeiro rapazinho. Então, sem mais delongas, eu queria agora que a gente, né, pudesse já introduzir o assunto. Eu queria introduzir já sobre a questão que a gente compartilhou essa semana, a gente estava falando, né, pastor? Sobre o vídeo do pastor Dana Coverstone, o nome dele. É interessante o nome dele tem uma similaridade com cornerstone, quer dizer, pilar, né, coluna. Mas esse pastor americano, eu ouvi a profecia dele, vi em 2 canais diferentes, um comentado e outro sem comentário. Mas Sim. interessante porque ele é americano, né? E ele fala uma profecia, obviamente, se você for ter uma visão geopolítica, ele está tendo uma visão, a visão que ele tem da palavra profética que vem a ele, é obviamente relacionada aos Estados Unidos. Então ele fala mais localmente no país americano. Tanto que as visões que ele tem, né, em sonho é mais focado nos Estados Unidos. Mas é óbvio que se atinge os Estados Unidos, acaba atingindo, né, outras nações. Então, são visões, as visões que ele tem, claro, são visões assim, bem atuais para os nossos dias. Eu não vou falar escatológica, porque escatologia abrange muita coisa, mas ela está dentro do tema, né, desse tema que a gente tem vivido agora na atualidade.
Então, citando rapidamente o que ele fala, né, ele teve uma revelação dia 22 de junho agora, desse mês passado, mas ele tinha tido uma outra, se não me engano, em dezembro do ano passado. E nessas duas revelações que ele teve, ele decidiu compartilhar, porque a primeira que ele teve em novembro aconteceu exatamente como ele tinha visto. Né? Então, é um compartilhar aqui do que ele viu. E ele viu, né, um calendário, ele cita ali, né? Eu vou deixar depois, né, quando compartilharmos esse vídeo aqui no YouTube, o link da descrição do vídeo dele legendado, para que vocês possam dar uma analisada, ok? Então, ele vê um calendário na parede, no mês de março, e um dedo toca 3 vezes, né, no calendário, depois as páginas vão virando até chegar em junho, e em junho toca 3 vezes. Aí ele vê, né, a questão do que tem acontecido hoje, dessa peste que tem assolado várias nações, em março, e em junho ele vê umas mãos levantando e como se fosse uma guerra civil começando no país, né, começando ali. Aí depois, ele, em dia 22 de junho, ele tem outra visão. E é aí que ele decide, então, compartilhar a visão que ele teve. Ele até fala, ele não é um profeta, ele já fala assim, eu não sou um profeta, eu sou um pastor de uma igreja local, mas eu não podia guardar essa revelação para mim, e ele decide compartilhar isso, ponto. Então, ele diz ali que ele viu de novo, no dia 22 de junho, o mesmo sonho, só que com datas diferentes, e uma voz falando para ele assim, part 2, ou seja, segunda parte. E aí ele vê, então, no mês de junho, e o calendário virando julho, agosto, setembro. E a mão tocando 3 vezes no calendário. Em setembro, alguma coisa. E depois ele vê de novo outubro, novembro, e a mesma mão toca 3 vezes no calendário em novembro. Só que aí ele diz que quando ele tem um êxtase, né? Que aí, depois que toca 3 vezes, uma mão vem, dá um soco no calendário, o calendário explode na parede, e a voz fala para ele assim, brace yourself. Em inglês, diferente de get ready, que é se prepare rápido, né? Get ready, vamos nos preparar para ir a algum lugar, não. Brace yourself significa se prepare com zelo, ou assim, preparar como se fosse para um impacto. Eles usam essa palavra quando um avião, né, começa a cair, você vai para aquela posição de impacto do avião, é a mesma frase. Brace yourself, ou seja, uma posição de impacto. Né? Prepare-se. E basicamente a visão dele é isso, ele vê nesse mês de novembro exércitos ali se preparando para como se fosse uma guerra dentro dos Estados Unidos. Começa, obviamente, parece uma guerra civil, ele vê um tipo de guerra civil e também uma hiperinflação, uma questão de crise financeira sendo instaurada nos Estados Unidos. Então, essa é a visão desse pastor Dana Coverstone, ok? E a gente está compartilhando aqui e eu estou contando aqui, né, resumidamente, o que ele conta no vídeo, traduzindo aqui para os irmãos. E agora, antes de eu entrar na parte bíblica, eu quero abrir para o meu amado querido Fábio para comentar, né? Sobre o que eu falei aqui. Pastor, antes de comentar sobre o vídeo, deixa eu falar 2 coisas aí, tá? Primeiro, eu divulguei o vídeo, divulguei meu Instagram, mas eu acho que não aparece. As pessoas, eu estou vendo aqui, o pessoal no WhatsApp me chamando, eu não estou entrando, porque tá no seu, né? Ah, tá, deve estar. Então deixa, tá? Depois a gente grava tudo, tá? Porque o pessoal tá tentando e eu não. E foi pelo seu. Outro ponto, o senhor pediu para gravar, grava por aí, tá? Porque eu não consigo gravar aqui também. Eu vou deixar o link da descrição no vídeo, tanto aqui no Instagram quanto no canal do YouTube, vai aparecer o link. As pessoas abrem a descrição, clica lá e vai direcionar para o vídeo, elas podem assistir o vídeo depois. Tá bom, amém então. Então, beleza. Depois eu passo o pessoal que tá chamando no WhatsApp, eu não tô conseguindo entrar. Bom, o que você disse, eu fiquei muito impressionado com o vídeo, né? É lógico, o que eu te falei anteriormente, a gente conversou, né? A gente não pode criar doutrinas em cima de profecias dos outros, né? Mas a profecia é o quê? Para alertar a igreja. Para alertar a igreja, a gente se preparar, como ele diz, né? Em inglês, se preparem, porque algo forte, segundo ele, ele teve a previsão, para quem está ouvindo, ele teve a previsão do que aconteceu, da pandemia que nós estamos vivendo. Que entrou em março a pandemia, né? Sim, sim. Ele fala que em dezembro ele teve a previsão da pandemia e do movimento que começa a acontecer lá do Black Lives Matter, né? Isso. As vidas negras importam. Foi exatamente as duas coisas, em março e em junho. O que me impressionou é que ele tem uma visão muito detalhada do que está rolando hoje no mundo.
ele tem uma visão detalhada dos protestos nos Estados Unidos e tudo que o mundo está vivendo. E comentou com o pessoal, ele é um pastor lá nos Estados Unidos, comentou com a igreja dele e aconteceu exatamente. Aí ele teve um outro sonho no qual tudo que vai acontecer, conforme o pastor disse, em novembro. E está muito relacionado às profecias dele, à eleição dos Estados Unidos, ao Donald Trump. Vocês gostando dele ou não, ele luta pelas pautas cristãs. Ele é um governante, é um dos poucos no mundo que está lutando pela igreja, entendeu? E, segundo essa profecia, vai acontecer algo muito forte em novembro nos Estados Unidos. Vai abalar as estruturas da nação americana. Vai ser algo feio. Isso eu vou te falar, tocou meu coração e é o que o pastor falou com propriedade. Se prepare, nós temos que se preparar. Né? Não sei se todo mundo que está ouvindo é cristão, se preparar, deixar a casa em dia, que tudo que está acontecendo nesses dias, pessoal, não é à toa. São sinais para a igreja parar de brincar, colocar a casa em dia, se buscar em Deus, desenvolver os dons aqui na terra, que depois você vai precisar usar lá nos céus, né? Aqui e agora, né? Fazer a diferença e se preparar, porque né, a gente está nos princípios das dores realmente. Sim, com certeza. Pode falar. Pode falar? Então, Pode falar. só exatamente agora entrando na parte bíblica, né? Isso a nível mundial já falando, eu creio particularmente, é o que eu vou abrir aqui em off, né? Particularmente, nós já vivemos essa questão dos princípios da dor. Por que eu acredito? Eu vou agora explicar porque é algo pessoal. Nunca houve uma pandemia igual essa. Né? Já houveram várias por aí, matou várias, milhões de pessoas, mas nunca teve uma abrangência tão grande, né, a ponto de afetar praticamente quase todas as nações da Terra. Porque hoje nós já vivemos dias bem globalizados. Né? Então, hoje nós transitamos facilmente de uma nação para outra, e eu acho que por conta disso, né, já era de se esperar a expansão tão grande assim dessa peste, né, por todo lugar. E hoje o que a gente vê é que isso, né, aconteceu, foi um acontecimento, não foi um acontecimento isolado, mas foi um acontecimento a nível, né, mundial, não foi algo isolado. E teve abrangência mundial e as pessoas não estavam esperando. Essa que é a grande questão. Né? Pegou todo mundo de surpresa, inclusive até os americanos, né? Até os Estados Unidos, Canadá e muitos outros países foram pegos de surpresa. Né? Aí dá margem para a gente especular, falar um monte de coisa, mas aí já entra em geopolítica, que não é o que eu quero abranger aqui hoje, e não é o que a gente vai falar. Eu quero falar hoje sobre a questão mesmo dos princípios das dores de Mateus 24 e dos 4 selos de Apocalipse, que eu particularmente acredito que a gente possa estar vivendo esse momento. Não vou afirmar, porque em escatologia eu aprendi algo. Eu nunca vou afirmar nada, porque eu posso estar errado. Entende? Com certeza. Mas eu posso especular. Especular eu posso. Né? Então, especular eu posso porque a Bíblia, né, nos dá... É por isso que nós temos tanta riqueza de informação dentro desse tema escatologia. Né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionista, historicista, e vai por aí afora. Né? Tem muitas linhas de interpretação. Então, nós temos margem para isso. Nós temos hoje, né, pessoas, às vezes, até dentro da mesma denominação, um crê de uma forma, outro crê de outra. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo muito rápido e a gente acaba, né, revendo os conceitos, revendo a nossa forma de pensar, mediante os acontecimentos, os fatos que têm ocorrido. Basicamente é isso. Então, quando você fala dos 4 selos de Apocalipse, e você fala do princípio das dores, não tem como você falar se você não citar também Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Porque aqui o Senhor fala sobre os 4 maus juízos. Exatamente o que ele fala em princípio das dores, exatamente os 4 selos, os primeiros selos de Apocalipse, que está aqui, diz o seguinte: porque assim diz o soberano, Yahweh, quanto mais quando eu enviar os meus 4 ardentes mishpachim. Na realidade, aqui no hebraico significa juízos, né? Ou meios de julgar, ou agentes de julgamento no hebraico. Sobre Jerusalém, aí ele fala a espada, a fome, as pragas, ou os animais ferinos, né? As pragas, e a pestilência, ou as doenças, enfermidades, para eliminar dela tanto o homem quanto o animal. Então, ele fala sobre esses 4 maus juízes aqui em Ezequiel. Para Jerusalém, ele está dando uma profecia dentro de um contexto para Jerusalém, que aqui eles já estavam
né? Sendo Ezequiel já estava vivendo o momento ali da transição da Babilônia. Ele já vivia esse momento. Né? Nabucodonosor, né? Arrebata lá os judeus de dentro da Babilônia. E dentro desse contexto aqui dos 4 maus juízes, a gente pode simplesmente falar algo. Nós confundimos muito o amor de Deus com o juízo de Deus. E a gente, por causa da geração que nós vivemos hoje, nós vivemos uma geração hoje que tem uma concepção de amor completamente diferente. Então, qual é a concepção que nós temos de amor hoje? Ah, que Deus é muito bom, não, que Deus nunca vai fazer nada de supostamente mal para nós, né? Na nossa cosmovisão, mal para nós. Porque hoje nós vivemos uma geração, vê se o pastor Fábio concorda comigo, de pessoas, de pais, isso é muito disseminado, né? No meio do mundo hoje. Hoje não se pode nem dar umas palminhas na criança, não pode educar, tem até aí no Brasil a lei da palmada. Então, ou seja, qualquer coisa que é vista como qualquer tipo de correção, diferente do que Provérbios fala, né? Que o filho precisa ser disciplinado com vara, para que ele não envergonhe os pais, tem várias passagens assim em Provérbios. Hoje em dia é visto até como crime, talvez, você dar umas palmadas, você corrigir seu filho. E o que essa geração cresceu? Cresceu falando assim, olha, bater mal, Deus não é assim porque Deus não bate, porque Deus não permite certas coisas. E aqui a gente vê completamente o contrário. Até em Jeremias 29 ele fala que quando o povo saiu da Babilônia, foi ele que mandou. Foi por causa dele. E ele fala, eu que vou mandar os 4 maus juízes. E lá em Apocalipse, capítulo 6, que é onde ele abre os selos, você percebe que quem abre os selos é o Cordeiro de Deus. É Jesus que abre os selos. Porque ninguém foi digno de abrir os selos. Está lá no capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, quando João tem a visão do céu e fala assim, ó, quem será digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém foi achado digno, a não ser o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi morto. Só ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, quando você fala de selos, de princípio das dores, quem está quebrando aqueles selos, abrindo os selos, é o próprio Senhor Jesus. É o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Antes de eu continuar aqui, eu vou abrir para o senhor fazer seus comentários aí. Pastor, você falou que vai falar sobre Mateus também, né? Você vai passar por Mateus 24. Vou. Marcos 3, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, fala. Tá. Eu tenho umas considerações, acho, legais em Mateus 24, mas é o que você falou, né? A igreja, principalmente, precisa de uma metanoia, uma mudança de pensamento, entendeu? Então, uma geração realmente muito mimimi, você não pode falar a verdade, tem que... infelizmente, isso se infiltrou na igreja, e o pessoal quer like, o pessoal quer popularidade, ninguém vai com a vara no bom sentido, de falar a verdade, né? A verdade, muitas vezes, vai nos elevar espiritualmente, mas dói, machuca de você crescer espiritualmente. E as pessoas não falam isso. Só falam Deus é bom, em prosperidade, não sei o quê. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a palavra fala que nos finais dos tempos o amor se esfriaria. Olha o mundo lá fora, pessoal. O amor está totalmente... O coração das pessoas estão fechados, entendeu? Fechados, só quer ouvir o que faz bem para a alma, para levantar as pessoas. E o evangelho não é só isso. As boas novas têm coisas muito boas, mas às vezes as coisas boas para nós vai exercer sobre nós um crescimento, às vezes sofrimento, entendeu? Porque Deus, ele corrige espiritualmente seus filhos, né? Filhos legítimos são corrigidos pela palavra dele. Né? Não sei se a maioria do pastor tem 4 filhos. Tem que chamar atenção, tem que falar a mesma coisa 50.000 vezes. Por quê? Quem ama, cuida. Quem ama, chama atenção. Então, a gente tem que também, né? Quem está ouvindo essa live, Deus corrige, Deus ama, Deus é amor, mas Deus é juízo. E a palavra dele é para quê? Para que serve a palavra de Deus? Para nos levantar, para nos edificar. Porque não é só tapinha nas costas, beijos, não. A gente tem que ouvir a verdade, entendeu? A verdade é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, a palavra dele diz. É para mim, para o pastor, para todo mundo aí. Então, acho importante ele ter falado isso, entendeu? Que a gente tem que se preparar. Essa profecia que ele vai falar agora, que ele já falou, que a gente vai discorrer com os estudos, é para se preparar, pessoal. Se preparar. Né? Agora tem tempo para todas as coisas. E agora está no meu coração mesmo. É tempo da gente se preparar, orar, jejuar, buscar Deus, porque a gente está no princípio das dores. Fala aí, pastor.
Bom que o senhor falou algo muito interessante aqui, antes de eu entrar aqui no livro de Apocalipse, o senhor me fez lembrar de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Verdade, e também me fez lembrar aqui de João 16, quando Jesus está falando com os seus discípulos ali. Na verdade, João 15, 16, 17 é muito precioso. A videira verdadeira, capítulo 16. Maravilhoso. Mas em João 16 tem algo interessante, que ele fala sobre por que o Espírito Santo vinha, né? O Espírito Santo veio convencer o homem do juízo, aliás, do pecado, da justiça e do juízo, na ordem correta. Do pecado porque não crê em mim, ou seja, quando você nega, né, ao sacrifício do Cordeiro de Jesus, já é o pecado, ou pecado, né? Um caso substantivo. E ele fala por quê? Da justiça, né? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, vocês vão ter que andar pela fé. Literalmente, vai ter que andar pela fé. Acreditar Pela fé. 100% full. E do juízo. Olha para você ver. Do juízo por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o juízo não é para nós, não é para a humanidade. O juízo é para o príncipe desse mundo. Agora, olha que interessante. As três coisas, o Espírito Santo precisa nos convencer. Olha que impressionante. Quer dizer, você tem um primeiro contato com o Espírito Santo, que é nos convencer, né, do pecado, ao qual nos salva, nos redime, nos limpa. Depois tem um segundo convencimento do Espírito. Já depois de a gente salva, resgatado, ele precisa nos convencer de andar por fé, porque andar por fé, depois que você já se torna cristão, é difícil, não é fácil. Então a gente precisa aprender a andar por fé. E depois a terceira coisa é do juízo de Deus. Por quê? Eu creio porque nós temos muita facilidade de fazer o seguinte, não, deixa a vida me levar, né? Não vai acontecer nada não. Até hoje, isso já é desde a época de Jesus, bem antes, né? O povo sempre teve essa característica. Olha, lá na Babilônia, quando o povo foi levar cativo, os profetas em Jeremias 29 falam exatamente isso. Para mim, eu gravei um vídeo no YouTube falando um manual de como sobreviver na Babilônia, exatamente 29. Que os profetas se levantando para falar, vai ficar tudo bem, isso vai passar logo, tudo vai se resolver, né? E Deus fala assim, não vai, são 70 anos da Babilônia. Eu é que sei que pensamentos tem sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Fala assim, eu que sei, eu que determino quanto tempo. Não são esses profetas que não falam no meu nome. Olha que interessante que ele fala. E é poderoso. Vai ajudar o povo, né? Isso é algo que hoje nós podemos ver. Então, quando nos convence, o Espírito Santo nos convence do juízo, está nos convencendo exatamente disso, né? De algo que o Senhor já determinou para que nós pudéssemos nos brace yourself, como diz a profecia, nos preparar para algum impacto que possa ser ou particular na nossa vida ou algo que possa atingir a comunidade, a sociedade na forma geral. Ok? Quer fazer mais um comentário? Antes de você ler a mensagem, algo que eu acho interessante que muitas pessoas falam, principalmente quem não conhece o amor de Deus. Ah, mas que Deus é esse que vai acabar com tudo, que vai trazer guerra, que Deus é esse que vai trazer juízo? Eu falei, gente, isso é consequência do pecado, não é Deus. Deus veio para salvar o mundo, ele não veio para castigar ninguém. Deus mandou o filho dele para salvar, porque querendo ou não, olha o mundo que nós vivemos, né? Lá fora. Quem que é o Deus desse mundo? É Mamon, as riquezas. Quem que manda o poder do mundo é o poder monetário, o poder político. Então, na verdade, Deus vai salvar o povo dele de toda a consequência do pecado, da mentira, das pessoas só falando em dinheiro o tempo todo, da perversidade, né? O sistema está corrompido, o sistema tá quase insuportável viver no mundo de hoje. Olha o índice de depressão, pessoal, na igreja, fora da igreja, as pessoas tristes, se matando e se suicidando, gente com dinheiro tirando a vida, porque o mundo está quase na tampa, está insuportável. Então, na verdade, não é olha o Deus, né? Só o que vai acontecer, aonde nós estamos, né? Olha o mundo que a gente está vivendo. Não, aonde você está, porque Deus é o lugar dele, Deus é amor, ele quer salvar a gente. Basta a gente estar com o coração aberto para a palavra dele, porque o juízo vai vir pelas consequências do pecado do mundo. Olha a natureza, olha a poluição, olha a destruição de tudo, olha a escravidão, entendeu? Então Deus veio para salvar, isso é muito... Eu tenho muita tranquilidade para falar isso, quando as pessoas vêm perguntar que Deus é esse. Deus é um Deus bom e quer te salvar, quer salvar todos, né? Esse é o papel, ele só quer salvar. O juízo vai vir pela consequência do pecado do homem, só isso. Pode ir, pastor, vai passar as escrituras aí. Não, exatamente, você está falando aí, salvar, às vezes tem gente que não quer ser salva, né? Essa que é a grande questão. Sim, mas é uma decisão.
E você falou algo aí sobre a questão do suicídio, e eu já tinha... Olha que interessante, você falou algo que eu já falei uns vídeos atrás, assim, acho que no começo do ano, em janeiro, acho que foi em janeiro, bem antes de acontecer tudo isso, quando estava lá na China, lá da China lá ainda, né? Eu ainda falei, olha, o pior ainda vai ser a depressão. E o que eu falei em maio, foi lançada uma pesquisa, aqui na Europa, um dos maiores índices de suicídio do mundo, aqui na Europa. Portugal está dentro Sim, dessa sim. estatística. Aqui a gente já lidou muito com isso aqui. Agora, olha só em maio, as pessoas que se suicidaram, no mês de maio, foi mais do que o ano 2019 inteiro. Só em um mês. Isso, as outras estatísticas eu nem olhei. Agora, isso é consequência de quê? Exatamente disso, de uma falsa noção, né, daquilo que é a vida, o sistema te enganando o tempo inteiro, e quando vem algo, né, que te arrebata, ou tira o seu chão, né, como a gente diz, tira o seu alicerce, ou tira a sua estabilidade, as pessoas não têm estrutura para suportar. E é isso que tem acontecido, eu tenho visto isso de uma forma geral. Então, tem gente que ela chega, como você disse, né, no estupim e dá cabo da própria vida. E é isso que tem acontecido. Eu alertei para isso em janeiro, inclusive. Tem um Pastor, vídeo aí. só fazer uma observação. Como é sério isso do suicídio? Tem um amigo de uma amiga minha que trabalha no metrô de São Paulo. Sim. Quem pega metrô em São Paulo, direto atrás, aquelas paradinhas do metrô, para 1 minuto, 2, 10 e continua. O índice de suicídio em metrô de São Paulo é altíssimo. Todo dia tem gente pulando na frente do metrô. Não é divulgado para não causar calamidade pública. Mas olha isso, ela fala, todo dia tem, mas não pode ser divulgado. Então você vê, né? A falta de espiritualidade, pessoal. O mundo espiritual, sempre falo isso, é muito mais real do que o mundo natural. Tudo começa no mundo espiritual e concretiza no natural. Então é muito sério a parte espiritual nossa. Toda essa consequência de tristeza, suicídio, tudo, começa no mundo espiritual. Por isso que o pastor vai ver as profecias aí, que nem a profecia que nós estamos falando hoje. É uma profecia que se concretiza. Se Deus é uma palavra, o tempo dela vai se cumprir, entendeu? A gente tem que levar a sério as profecias, como Paulo fala, ler todas as coisas, analisar tudo e reter o que é bom. Né? Então, ora a Deus para dar paz no coração e reter tudo aquilo que for bom para você nessa live. Amém. Então, eu vou ler aqui exatamente Apocalipse capítulo 6, porque eu vou especular depois algumas coisas, vou fazer a leitura primeiro, e porque tem coisa aqui que é questionável, assim, todo mundo com 100% dos pastores teólogos concordam aqui, né, com É unânime. eu vou ler. Mas tem algumas coisinhas que é os pontos de dissonância, né? Esses pontos aí, um pensa de uma forma, outro pensa de outro, e aí eu vou dar os meus argumentos, vou especular em cima, né? E como eu já disse, em escatologia ninguém pode afirmar que está certo, porque tudo pode mudar a qualquer momento, entende? Mas a gente pode sim, né, especular biblicamente, nada que seja fora da palavra. Então, capítulo 6 diz aqui a abertura dos 4 primeiros selos, é sobre eles que eu quero falar agora, porque o que eu particularmente acredito que a gente esteja vivendo no momento. E ele diz aqui, eu vi quando o cordeiro, né, abriu um dos selos, eu vi como se fosse a voz de um trovão, e os 4 animais dizendo, vem ver. Olha para você ver, os cavaleiros chamando o João para ver. Vem cá para você ver. E aí eu vi, né, o primeiro, cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele possuía um arco e possuía um keter, aqui no hebraico, que é uma coroa, porque minha Bíblia tem umas palavras hebraicas. Ele saiu conquistando, determinado para a conquista. E quando ele abriu o segundo selo, eu vi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, o qual era vermelho, e o poder foi dado para que assentasse nele, o que assentasse nele, né, para tirar o shalom do Olam, ou seja, a paz do mundo. E para que eles matassem uns aos outros. Aqui está falando de guerra civil. Matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada também. E quando ele abriu o terceiro selo, eu vi o terceiro animal dizendo, vem ver. E eu vi, havia um cavalo preto que se sentava sobre ele, possuía uma balança em sua mão. E eu vi uma voz que saía do meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro. Ou seja, uma medida de trigo por um dia de trabalho. Um dinheiro é um dia de trabalho. É o que equivale aqui. Aí ele fala aqui, 3 medidas de cevada por um dia de trabalho, por um denário ou por um dinheiro. E não danifiques, olha isso aqui, o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. E aí vem, quando ele abriu o quarto selo, ele ouviu a voz do quarto animal dizendo, vem ver. E olhando, vi o cavalo pálido, né, um amarelo pálido, um
um verde pálido, mais ou menos essa é a cor que é descrita aqui. E olhando, né, aliás, perdão, o nome que se assentava nesse cavalo era Morte. E o Sheol, né, que é o lugar dos mortos, né, seguia. E foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte do mundo, né, para matar a espada. Olha aqui está os 4 maus juízes. O mesmo texto que eu li, Ezequiel 14, 21, está aqui no livro de Apocalipse 6. É o mesmo texto. Ele está citando aqui Ezequiel 14, 21. Olha só. Quando abriu, aí ele fala aqui, ó, para matar a quarta parte do mundo com espada, fome, morte e as animais da terra ou as pragas, tá? Então, tem uma diferença entre peste e praga. Praga é muito usado por questões de animais. A gente conhece aí como, por exemplo, a praga dos gafanhotos, praga de moscas, praga de rãs. São pragas, que a Bíblia chama aqui de animais. Então, olha que interessante aqui, alguns pontos aqui. Sobre os 3 selos, né, que é ali a guerra, a morte e a fome, é inquestionável, não tem nem como questionar, todo mundo concorda porque está escrito aqui o que é. Qual que é o grande ponto de controvérsia aqui no princípio das dores, que a gente chama, ou nas interpretações, aqui no texto de Apocalipse 6, é o cavalo branco. O cavalo branco é o X da questão. Então, tem uma linha teológica que fala que o cavalo branco é Jesus, ok? Mas como pode ser? A minha pergunta é como pode ser Jesus, né? A gente estava até falando sobre isso, se é ele que está abrindo os selos. Tipo assim, ele abre o selo e corre lá, monta no cavalo. Não, porque são juízes da parte dele, é ele que é o comandante dos juízes. Então, fora de questão isso aqui ser Jesus, não faz nem lógica. O texto está completamente fora. Aí fala, não, mas esse cavalo branco aqui é a igreja. No texto também não cabe muito, porque na realidade a igreja ela começa falando sobre os textos ali para que ela foi escrita. Então a igreja é comparado aqui aos candelabros, né? E as luzes dos candelabros, que é os castiçais, está lá em Apocalipse 1, é o símbolo de igreja aqui, da igreja, são os candelabros, não um cavalo branco. Então a simbologia está reversa, não encaixa com a simbologia aqui de Apocalipse, ok? Bom, aí vamos lá. Fala também que esse cavalo branco, tem uma linha teológica que fala que é o anticristo. Bom, aí ele já está um pouquinho mais, né, centrado, só que aí fica muito nebuloso, né? O anticristo, um selo, se o anticristo vai estar lá no capítulo 13. Sim, mas pode ser o espírito do anticristo, talvez, não sei. Há algo a se pensar, né? Eu acredito que tudo aqui, esses 4 cavaleiros, vai ter influência, vai ter sim influência, né, do sistema. E o sistema jaz do maligno. A Bíblia já diz que o sistema, esse sistema do mundo, né? O mundo É dele. É dele, é do maligno. Então, obviamente, o espírito do anticristo está atuando no sistema. Isso é inquestionável. Então, o cavalo branco pode ser isso? Pode. Mas agora eu vou especular o que eu acho ser o cavalo branco. O que eu acredito ser. Talvez você nunca ouviu isso, não ouvi agora, mas se prepara para ouvir. Se não quer ouvir, tampa os ouvidos. Tô brincando. Mas olha só. O cavalo branco, eu acredito que o próprio livro de Apocalipse, em muitos dos textos, ele se auto-interpreta. Ou seja, ele fala algumas simbologias, mas depois ele, né, fala o que é aquilo. Por exemplo, Apocalipse 10, Apocalipse 11, tem alguns símbolos que aparecem ali. O Apocalipse capítulo 1, por exemplo, quando ele fala dos candeeiros, né, das lâmpadas, dos candeeiros, ele fala que são os anjos, são as 7 igrejas. Então, ele dá o símbolo, mas ele explica aquele símbolo. Então, muitos dos símbolos aqui em próprio livro de Apocalipse, você consegue perceber no próprio livro. Agora, olha só. Quando se fala de cavalo branco, eu já dei aí as linhas, né, que cada um pensa. O que eu estou especulando é o quê? Que quando ele abriu o 4º selo, ele liberou os 4 maus juízos. O que eu penso é que esse cavalo branco é um dos 4 maus juízos. Por quê? Porque é algo mais lógico no texto. Porque o texto todo do capítulo 6 fala sobre juízo. Entendi. Ele fala sobre o juízo. Quando você tira esse cavalo branco do tema juízo, é a igreja, é Jesus, você está saindo fora do tema. Então, ele está falando dos 4 maus juízes que está em Ezequiel 14, 21, que é o mesmo texto aqui de Apocalipse 6, versículo 7, que ele fala que esse cavalo pardo aqui, né, amarelo, que recebe o poder dos outros 3 cavaleiros. Dos outros 3 cavaleiros antes dele. Porque ele fala aqui, né, que ele vai
pela espada, pela fome, pela peste e pelas pragas. Então ele recebe o poder dos 4 cavaleiros. Exatamente Sim. isso. Agora, olha que interessante. O que eu acredito ser esse cavalo branco aqui? Porque os outros, ele já deixou bem claro aqui o que era, né? A espada, a guerra, né? A fome e as pragas está ligado ao cavalo preto. E o que está ligado ao cavalo branco, então? Se esses 3 aqui estão ligados aos outros cavaleiros, o que está ligado ao cavalo branco? Com certeza é a peste. A peste, no caso de enfermidades ou doenças, está ligado ao cavalo branco. É o que eu acredito particularmente, ok? Sim, sim. Tem o espírito do anticristo por detrás? Com certeza tem. Mas se você for olhar um texto dentro de um contexto interpretativo, o mais plausível ser esse cavalo branco aqui é a peste, que é ela citada no versículo 7. E olha que impressionante. Por que isso me levou a crer dessa forma? Primeiro, pela sequência que o selo é aberto. O selo tem uma sequência. Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4. Ok? E é tão interessante isso, porque essa sequência também acontece lá em Ezequiel, também em Jeremias é citado, tá? Jeremias também tem um texto. No próprio Jeremias, capítulo 29, fala, que eu citei aqui. E a sequência que tem acontecido aos nossos olhos, né? Uma peste, né? Vamos dizer assim, que nunca aconteceu na humanidade, que é o que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que começa primeiro essa questão da peste. O que a gente vê logo na sequência? Foi por isso que nós iniciamos a live falando sobre a profecia do pastor Dana Coverstone, lá dos Estados Unidos. Porque a profecia que Deus deu a ele para os Estados Unidos, porque foi bem geopolítico, foi localizado ali, mas serve para nós de um tipo de parâmetro para a gente analisar esse texto aqui. Porque em março ele fala que começa a pandemia, na verdade, começa em fevereiro. Aqui começou em fevereiro. Né? Janeiro, fevereiro aqui já estava começando, mas em fevereiro que começou mesmo. Mas em março foi a nível mundial, atingiu quase todos os países, vários países do mundo, em lockdown completo ou parcial, por causa dessa peste acontecendo. Então, depois, já com essa questão da peste e por causa dos lockdowns, começa-se, então, a se falar de crise financeira. Que interessante. Começa a se falar, tem que reabrir o mercado por causa da crise, não sei o quê, vai se falando. Só que passa mês, nada abre, nada volta, aeroportos não voltam. Sim, sim. E os meses só estão avançando, né? E só se fala em aumentar essa questão da crise, é o que se fala aqui na Europa, é o que eu vejo de notícia aí no Brasil, é um potencial crescimento dessa crise, ok? Que vai acarretar exatamente o que o texto fala, só que ela ainda não chegou. Só que, de repente, né, entre a peste aqui e o falar da crise, no meio começa a acontecer algo. A insatisfação do povo. E começa, então, ali, né, uma suposta guerra civil, no mês de junho, né, o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, onde o George Floyd lá, né, assassinado lá pelo... Foi um assassinato aqui. Assassinado lá pelo policial. E aí começa a explodir movimentos sociais nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. Aqui na Europa, isso aqui bombou. Itália, França. França foi uma guerra civil lá. Eu tenho acompanhado as notícias aqui. Espanha, os espanhóis revoltados. Explodiu aqui na Europa, explodiu nos Estados Unidos, explodiu no Canadá e no Brasil também. Né? O povo foi para a rua, começou a quebrar, começou um quebra-quebra, começou uma guerra civil em vários países do mundo ao mesmo tempo. Olha que coisa... Loucura. Loucura, né? Por causa da morte de um cidadão lá nos Estados Unidos, explodiu. Parece que o povo estava segurando algo que precisava pôr para fora. Mas, na verdade, a gente sabe que isso aí já é o sistema sendo preparado, né, para que tudo se cumpra. E é exatamente o que eu imagino aqui agora que esteja acontecendo. Peste, né, guerras civis. Isso pode ocasionar uma guerra, provavelmente, aí à frente. Já tem se falado nisso. Já tem sido guerra de sanções, já tem acontecido entre Estados Unidos e China desde o ano passado, né? E agora intensificou, tá? Estados Unidos completamente e outros países do mundo também querendo fechar a porta, inclusive aqui na Europa também, né? Querendo fechar a porta. Lançou-se agora, essa semana passada aqui na Europa, o Conselho Europeu falando exatamente sobre isso, fechar as portas para os chineses com questão de compra de empresas, vetar isso aqui. Obviamente, eles não citaram assim, o nome da China, né? Eles falaram assim, os asiáticos, para ser mais light. Mas
eles já estavam em plenário europeu decidindo isso aqui, né? Ou seja, sanção comercial, ou seja, uma guerra comercial. Além das É, guerras só civis, guerra comercial acontecendo. E fazer supostamente próximo à crise. Peraí, vai lá. Eu falo demais. fazer uma observação, pastor. É uma Pode coisa falar. interessante. Você falou da China. A China, para quem não sabe, isso é fato, né? Não é teoria da conspiração. A China comprou no Brasil a Band, né? Comprou a emissora Band, e aí teve uma polêmica aqui no Brasil que A Camargo Correia em São Paulo, a elétrica da Camargo Correia e também. comprou um grupo que é do governo chinês, comprou a Band aqui no Brasil, então você vê que é totalmente partidário o jornalismo lá, comprou a Globo no Brasil, entendeu? E é o que você falou de guerras, tudo, é aquela velha estratégia do mal, é o dividir para conquistar. Eles querem dividir o povo, tirar a unidade da igreja, do povo mesmo, não precisa nem ser igreja, eles tiram a unidade, criam divisões de guerra, feminismo, um monte de parte esquerda, direita, o pessoal fica se matando na internet para conquistar, pessoal. Algo que Deus colocou muito forte no meu coração, eu quero passar para vocês. O Espírito Santo me tocou. Eu estava muito, não perdendo tempo, mas esse negócio de direita, defendendo a direita, e brigando, meu político, pessoal, isso é dividir para conquistar. A gente tem que falar de Cristo. Eu não vi Jesus Cristo batendo, né, com política, desafiando os imperadores da época, não. Ele pregou o evangelho, entendeu? Então, guarda o coração, pessoal. Eu sei que a gente tem que ser politizado, a gente tem que saber o que está rolando no mundo. É uma estratégia do inimigo, né? Porque quem matou Jesus Cristo naquela cruz? O poder político ou o poder religioso? Vai ser igual no final dos tempos. Vai ser um grande poder político. Mas guarda o coração, vamos falar de Cristo. Não fique tão inflamado com política, porque eles são, infelizmente, está escrito. É que o pastor falou aí, as revoltas do mundo é uma política isso aí, é o dividir para conquistar. Eles querem dividir a sociedade e vão conquistando através de brigas entre nós, direita, esquerda, feminista e não sei o quê. Então, guarda o coração, entendeu? Guarda o coração. O que você falou é muito interessante. Volto a te falar. São as guerras ideológicas. Exatamente, né? Ideias ideológicas e a China está comprando tudo. Isso faz parte do grande estratégia para o governo mundial. A China está comprando tudo. Então, quando você vê uma notícia da Band, isso eu posso falar que é fato. Band e Globo no Brasil é comprado. Você viu a polêmica que teve semana passada com o Lacon, eu não sei se o nome dele é esse. Lacon. Um apresentador. Luiz Lacon. Ele abriu um canal no YouTube e já está com 250 mil seguidores já em 2 dias. Resumindo, pessoal, ele é de direita, fez um programa à tarde, né, sobre política e falou que era conservador. No dia seguinte foi mandado embora, da Band. Então, não creiam nas notícias. Os noticiários não querem nada de bom pra gente. Tá? Eles querem só dividir. Então, não cai em briga de internet, confusão, prega a palavra. É uma desinformação. A desinformação. Vai lá pra gente, né, que tem 15 minutos agora. Você vai lá, tá acabando o tempo aqui. Então, voltando aqui ao texto de Apocalipse 6, que eu falei sobre a questão dos juízes, né? Então, os 3 cavaleiros, claro, pra gente ali, a gente já sabe que o que está falando. E eu especulei aqui em cima do cavaleiro branco, que eu acredito ser particularmente, é uma opinião pessoal, né? Por causa da questão do texto, né? É o que cabe no texto, ser interpretativo, porque aqui está falando de juízo, com base em Ezequiel capítulo 14, 21, e com base em Jeremias 29, que fala sobre os 4 maus juízes. Então, no versículo 7 fala, então, né, sobre a questão da peste. Então, das outras 3, é fácil você entender. O cavalo branco que ficava nessa nebulosa. E olha que interessante a questão do cavalo branco. Pastor, a primeira coisa que aconteceu, que está gerando estudo no mundo, foi exatamente a peste, certo? E é o primeiro cavalo que a gente vê. Os médicos se vestem de branco. Interessante, né? O cavalo é branco. Agora, olha que interessante. O que o cavalo tinha? O cavaleiro estava sentado nele. Uma coroa. Porque só ele tinha coroa, engraçado, né? E agora, como é que é o nome da peste que está acontecendo? Será que isso é muita coincidência? O nome da peste também é coroa? Que coisa, hein? Será que ninguém parou para pensar nisso? Né? Que esse cavalo branco, interessante, né, tem uma coroa e o nome da peste que está aí também tem a ver com coroa. Ou esses caras do sistema, né? Olha para a Bíblia e fala, não, vou ser muito bíblico mesmo. E começa a fazer as coisas exatamente para a gente poder parar e, né, tá escancarada a nossa cara. Exatamente aqui. E a sequência, né? A peste, depois guerras civis, começa ali em junho, Black Lives Matter.
Depois, a gente já está se preparando para uma crise, que aqui o cavalo preto exatamente tem uma balança na mão. E olha que interessante, a balança está dentro do que o senhor falou. O senhor falou uma coisa interessante, a guerra ideológica, né? E o cavalo que vem com a crise financeira, ele tem uma balança. Olha o detalhe, a balança, e ele fala trigo e cevada, né? Por um dia de trabalho. E aí ele fala uma segunda coisa, não danifique o azeite e o vinho. Azeite e o vinho, eu estou na terra do azeite e do vinho. Portugal é a terra do azeite e do vinho. Considerado, né? Foi considerado 2 anos consecutivos o melhor vinho de prova cega do mundo. E vou te falar, tem gente do mundo inteiro, isso aqui exporta para o mundo inteiro, mas é gente que tem. Aqui, ninguém... Aqui, porque mora em Portugal, é barato, mas quando sai para fora de Portugal, vinho e azeite de qualidade é caro. Não são produtos baratos, tá? Agora, exatamente o texto fala assim, ó, trigo e cevada, um tipo de classe social. Azeite e vinho, outro tipo de classe social. Aqui a gente vê claramente a divisão de classes sociais, né? Rico, muito rico, pobre, muito pobre. Ou seja, essas guerras ideológicas, né? Sobre o feminismo e machismo, que eu acredito ser o mesmo braço de uma coisa só, né? Que luta contra o patriarcado. Porque se você for avaliar a questão do movimento feminista, a luta dela não é contra o machismo. Elas deixam bem claro, nós odiamos o patriarcado. É essa a guerra do feminismo. Não é contra o machismo. Machismo é um braço de apoio para o feminismo. Entende? Sim, Tanto sim. um quanto o outro é contra o patriarcado, porque distorce a visão do que é ser um patriarca, né? De que é ser família, do que é verdadeiramente edificar uma família, edificar uma casa, viver para uma família. Então, esses movimentos dividem a sociedade. E esse que não tenho nada contra o Black Lives Matter, né, que esse movimento começou, mas ele pode ter começado com uma boa intenção. Mas o final tá terrível, porque, né, pessoas têm aproveitado e entrado em lojas, saqueado lojas, aí já se levantaram outra parte da sociedade que você vê nos vídeos, né? Aqui na Europa e aí nos Estados Unidos também, pessoas armadas na porta de casa e o pessoal passando, né? Black Lives Matter passando e outros armados. Assim, divisão completa, divisão completa. E é exatamente isso, né, que tem gerado uma divisão de classe social que tem a ver também com essa questão do cavalo preto. Porque aqui você vê, né, que uns vão ter poder aquisitivo para ter mais, e outros vão trabalhar um dia inteiro para comprar um saco de arroz. É isso que o texto está falando. Né? A disparidade da crise econômica vai ser isso. É uma disparidade de crise econômica. É o cavalo preto. Entende? E é o que a gente vê, impressionante, que é exatamente o que a gente vê, é o que está no texto. Né? Como a Bíblia é atual. Né? Não há como falar que não é atual. Amém? Nosso tempo está acabando, pastor. 5 minutos. Então, pastor, uma coisa que eu acho interessante também é como acelerou, uma coisa que eu vou ler rapidamente, todo mundo conhece essa passagem, Apocalipse 13, 16, 17, né? Há muitas controvérsias, como vai ser isso, mas o que a palavra diz? Que João diz? E fez que a todos, pequenos e grandes, né? As diferenças sociais, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Ok? Pessoal, cada um fala, né? Ah, é o código de barra, é uma nova mentalidade, uma nova forma de ser. Não importa. O que importa é que é fato de tudo isso que nós vivemos, acelerou muito o processo de uma nova ordem mundial. Acelerou muito. Exatamente. Eu não tenho dúvidas no meu coração, eu não sei exatamente o que é. Ninguém pode falar, eu afirmei isso, entendeu? A gente tem especulações. Você especula um monte de coisa, mas a gente saber o que é, não. E sim, então, uma coisa é fato, vai extinguir o papel moeda. E uma coisa muito louca aconteceu comigo, foi comigo, tá? Isso não é doutrina, eu estava aqui em casa, no apartamento, no começo da crise, quando começou, eu peguei minha carteira e fui pegar o dinheiro para pagar alguma coisa e na hora o Espírito Santo me tocou. Né? Na hora. E ficou com isso no coração. No mesmo dia eu li uma reportagem, no mesmo dia, que né, alguns lugares da Europa e na China não estão aceitando mais papel moeda. Por causa de tudo aqui, exatamente. Aqui. Então, tá, pessoal, vocês querendo ou não, vai acabar o papel moeda. Nós estamos entrando numa nova ordem mundial. Está escrito. As pessoas estão com medo de pegar no papel. No papel. Está escrito. Ninguém vai poder comprar. Pode falar. Não, você tem uma ideia, você vai abastecer o carro aqui, a preferência é que você não encosta na máquina. Aqui tem aquele touch, né? Você põe a maquininha lá com luva e eles nem pegam mais seu cartão. Agora você tem que pagar no touch, aquele contato eletrônico que tem no cartão.
Então, pessoal, é muito louco que a gente deu um salto assim, porque todo mundo sabe dessa profecia, mas isso que está acontecendo no mundo deu um salto absurdo. Para quê? Para ter uma nova ordem mundial, para ter um controle da sociedade. Então, eu quero deixar no coração de vocês, se preparem, pessoal. Isso que a gente está vivendo, de certa forma, Brace yourself. Oi? Brace yourself. Prepare-se para o impacto. Depois deixa o link do vídeo, pastor. O senhor falou uma coisa interessante aí, pastor, só para não deixar passar aqui. Sabe que não sei se está acontecendo aí no Brasil, só me fala, mas aqui, muitas vezes, assim, não só eu que estou relatando isso, vários irmãos aqui foram levantar, aqui fala levantar dinheiro no caixa eletrônico, aí fala sacar, né? Vou levantar dinheiro no caixa e não tinha dinheiro. Não tinha como tinha. Aí tá, tinha estranho, não deve ter esse caixa, né? Foi em outro, não tinha. Aí foi em outro, não tinha. Aí foi em outro, 4 caixas, nenhum tinha dinheiro. Caramba! Nenhum tinha dinheiro. Aí falei, como é que vai pagar agora? Só na maquininha. Não sei se está acontecendo aí, mas aqui. Pastor, eu sugiro você deixar no final o link da profecia do pastor americano, né? Para os pessoal assistir. Sim. E, pessoal, vou deixar o link aqui no final da descrição. Tanto aqui quanto no canal do YouTube. Tá, no meu canal no YouTube eu vou... coloca no seu, eu coloco o vídeo no canal do meu canal no YouTube também. Tá bem. E, pessoal, e como está escrito nas Escrituras, a maldade, Jesus nos fala em Mateus 24, a maldade vai se espalhar tanto que o amor se esfriaria. Pessoal, olha a sociedade hoje. Eu nunca vi uma sociedade totalmente hedonista. Só pensa no prazer próprio. E a linha de raciocínio que eu falei no início do vídeo, metanoia. A gente tem que mudar a linha de pensamento. O pessoal só pensa em dinheiro, time is money. Essa estrutura de pensamento que entrou até na igreja, pessoal. Infelizmente, eu falo como igreja, as pessoas como instrumento. Você tem que dar seu Isaac, fazer isso, fazer aquilo. Não, pessoal, você é filho de Deus, você já tem a graça sobre a sua vida. Então vamos viver o evangelho, fazer a diferença. Que o mundo Amém. espera a nós. Agora é a hora de se manifestar a glória dos filhos de Deus. Agora é a hora de fazer a diferença. A gente sabe que o salvador desse mundo, que vai salvar tudo isso que está acontecendo, não vai ser Cristo, vai ser o anticristo. Quando falarem de paz, vai vir o time, pastor. Fica com isso no coração. Vai acabar nosso time. Vou ter que encerrar a live, porque tá acabando o tempo Mas aqui. acho que tem mais 6 minutos, não tem? Não, tá acabando agora. Quantos minutos são? Falta acho que 2 ou 3, mas tá acabando. A gente começou. É 1 hora? Porque a gente começou uns 4 minutos depois das 2. Então. Mas eu quero aproveitar para. Aproveita e dá mandar um abraço aí mandar um abraço pro pessoal aqui, o Márcio, a Regina Mara. Regina, lá da igreja de São Paulo, o Márcio. A Regina não, a Ângela. Gilvan, só vai melhorar. Um abraço para todo mundo aí. Marcinho da farmácia. Obrigado por estarem aí ao vivo na live. Nós estamos no final dela, mas a gente vai deixar gravado aqui no IGTV, tanto no meu quanto do pastor Fábio Canuto, e também no nosso canal do YouTube, tanto no meu quanto no dele. No canal do YouTube vai ter o link da profecia do pastor americano. Então, a profecia foi o que a gente veio tratando do assunto aqui, ok? Então, um abraço para todo mundo, pessoal. Para finalizar, vem o vídeo e pede o Espírito Santo para revelar, entendeu? Ninguém está falando que vai acontecer isso, mas ora a Deus e o Espírito Santo vai guiar a verdade. Um dia abençoado para todo mundo aí, pastor. Grande abraço, viu? Um abraço. Shalom para todos. Shalom.